aqui é o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se gostar desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Hoje eu vou falar um assunto bastante importante em relação às cirurgias de mama, que é a possibilidade de uma cirurgia de mama ter uma necrose de areola. Isso é mais comum em cirurgias de redução de mama, em que a mama é muito pitosada, muito caída, em mamoplastias secundárias, em que a paciente já fez outras cirurgias de mama, já tem cicatrizes e vai fazer uma reoperação. Bom, é uma situação que a primeira coisa que eu vou dizer é não entrar em desespero e enfrentar a situação de frente. Vou contar aqui um caso pessoal, onde eu acho que na minha vida foi o momento em que eu aprendi a enfrentar os problemas de frente. Eu sempre tinha tendência a querer fugir deles, contornar os problemas, e nessa vez, nesse momento, eu aprendi a enfrentar eles de frente. Então, vou voltar aí numa idade de 16 anos de idade, quando teve um intercâmbio com a Argentina, estava na escola, e aí eu era mais um nerd da escola, não tinha muitos amigos, e com esse intercâmbio eu me turmei um pouco mais, e tomei ao ponto de ser o organizador da festa da escola, o colégio de aplicação na época, o colégio da universidade, e eu tinha que organizei aquela festa toda, para a escola inteira e para os argentinos também. E meu irmão era promotor de festa, tinha me apresentado uma pessoa para organizar na festa, que era uma casa noturna bastante badalada na cidade, com bastante confiança. E eu fiz toda a organização da festa com essa casa noturna. E estava tudo funcionando, tudo perfeito, todos os convites já vendidos, o dinheiro estava todo comigo. E aí o que acabou acontecendo? Recebi uma ligação, faltando 3 horas para a festa, do dono da casa noturna, dizendo que teve algum problema no som, algum problema na casa noturna, que eu não sei dizer se era verdade ou se era mentira, mas fiquei bem chateado naquele momento. E de uma hora para outra eu tinha informação que não havia mais o local para fazer essa festa. E o que fazer? Eu fiquei muito desesperado e a minha vontade simplesmente era de enfiar a cabeça na terra e desaparecer. Então fiquei apático, deitado na cama, vontade de chorar, vontade de fazer nada, vontade de esperar o tempo passar para a coisa acontecer e nada acontecer. A minha mãe me viu naquela situação e ela falou: "O que houve, Felipe?" Contei a história toda, daí ela falou: "Não, você não pode ficar assim, você tem que ir lá enfrentar essa situação." Mas daí eu falei: "Mas como? Olha que situação complexa, como é que eu vou resolver uma festa que não existe?" Não. Ela falou uma coisa que virou uma verdadeira manta para mim. Existem 2 problemas na vida: os que têm solução e os que não têm solução. Os que não têm solução, solucionados estão. E os que têm solução, você vai atrás da solução. E no teu caso, existe solução, você vai achar uma solução para esse problema. Você tem aí o dinheiro, acha um outro local para fazer essa festa. E tomei coragem e fui, né? Cheguei na frente do local, lá onde a festa não aconteceu, foram chegando as pessoas e eu fui informando um a um, com uma baita de uma vergonha na cara, né, com a sensação de constrangimento, dizendo que a festa não seria mais ali, que nós estaríamos procurando um novo local para fazer esse tipo de festa. E naquela época não existia WhatsApp, internet, a comunicação era assim, boca a boca mesmo, né? Não tinha como avisar várias pessoas em grupos de WhatsApp como existe hoje. Então a gente foi caminhando até umas 3 ou 4 casas noturnas no centro da cidade, chegava para o dono do estabelecimento com uma sacola de dinheiro, estava com aquela sacola de dinheiro na mão, e falava: "Olha, eu estou com todo esse dinheiro aqui, não dá para fazer uma festa aqui." Daí a pessoa falava: "Não, é muita gente, aqui o estabelecimento é pequeno, já tem os próprios clientes, e não dá, e assim a gente foi. As pessoas iam até lá, chegava num outro estabelecimento, dizia que não dava também, ia no outro e também não dava, ia no outro e também não dava, até que eu cheguei numa casa noturna grande. E aí fiz a proposta, eles falaram: "Não, faz o seguinte, você pega com o seu dinheiro e compra aqui os ingressos normais da casa noturna para as pessoas entrarem." E assim foi feito, fui dando dinheiro e comprando os ingressos, as pessoas iam trocando os convites da nossa festa da escola pelo convite daquela casa noturna, e as pessoas foram entrando. É lógico que nesse transcorrer algumas pessoas desistiram,
algumas pessoas pagaram e não foram na festa e ficou uma situação constrangedora, teve algumas críticas em função disso, mas a grande maioria das pessoas entraram na festa, se divertiram, foi muito divertido e no total, no fringir dos ovos, a festa foi um sucesso. Então, da onde que eu quero chegar com toda essa história? Na necrose de areola, né? Se organizamos para fazer uma cirurgia, toda aquela expectativa, deu esse problema e agora o que fazer? Enfrentar o problema, né? Por quê? Porque, como eu disse, se tem solução, vamos procurar a solução. Se não tem solução, solucionado está. A partir desse raciocínio, nós vamos enfrentar esse problema. E agora, falando um pouco da parte técnica, o que é feito? Se a pessoa tem uma maior chance de ter necrose de areola, a gente pode fazer preventivamente, profilaticamente, terapia hiperbárica, algumas sessões antes da cirurgia e logo após a cirurgia já fazer algumas sessões de terapia hiperbárica também, isso pré-programado, já digamos uma paciente fumante, uma paciente de cirurgia secundária, para diminuir esse risco. Numa paciente que eventualmente aconteceu e não foi feito esse planejamento, porque não era tão esperado que fosse acontecer, o que pode ser feito? O que nós fazemos? Se observar isso logo recente, podemos fazer a terapia hiperbárica. Se a paciente tem convênio, isso pode ser coberto pelo próprio convênio dela, ele tem essa cobertura. Vamos fazer curativos especiais para a recuperação dessa areola, né? Então curativo com prata, curativos especiais para a recuperação dessa areola. Depois, se tiver a necrose definida, a gente vai fazendo o tratamento com laser de baixa potência, que ele tem capacidade de regeneração do tecido, né? A gente observou isso em um paciente que a gente faz pesquisa na universidade, com uma queimadura de terceiro grau no pé, em que o tecido não ficou aquele tecido fibrótico, duro, como aquelas cicatrizes hipertróficas, queloidianas, e sim um tecido macio, mole. Então, eu posso dizer na minha experiência que pacientes que tiveram esses casos, e a gente fez o laser de baixa potência, todas elas, ao ser oferecido um retoque dessa areola, todas falaram que não precisa, porque já estavam contentes da maneira que estava. Mas uma outra possibilidade é fazer um retoque, né, uma reoperação para um ajuste dessa areola. E a última possibilidade ainda é, caso a areola não fique da maneira mais adequada, pode ser feito uma tatuagem, hoje a dermopigmentação da areola, como é feito nas pacientes que têm câncer de mama e fazem a retirada da areola também. As tatuadoras, dermopigmentadoras de areolas, elas conseguem fazer uma areola bem bonitinha, um contorno, uma recuperação muito boa dessa areola, para a pessoa ficar o mais próximo possível da sua estética. Então, existem várias possibilidades, várias tecnologias para a gente reverter esse problema ou amenizá-lo, né? E bola para frente, nunca se desesperar num problema de cirurgia plástica, tem que sempre estar aí de mão dadas com o médico e procurar o melhor.